Nós queremos cumprimentar a todos, de maneira especial, aqueles que estão nos visitando, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizemos que são bem-vindos aqui neste lugar. Eu convido para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vamos ler os versos 12, 13 e também o 14. Projetado ali, Atos escrito por Lucas, Dizem que eram 2 volumes, o Evangelho de Lucas juntamente com Atos, onde foi dividido. Mas não são os Atos dos Apóstolos, são os Atos do Espírito Santo. Não é isso? Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. E na verdade é um privilégio para nós. Eu estava comentando com os irmãos aqui, desde o primeiro culto que houve aqui, nessa igreja, eu tive a oportunidade de participar já de alguns. Uma coisa que tem marcado a igreja aqui, e para mim, eu vejo, é a alegria dos irmãos. Isso tem marcado. Muitas vezes que eu venho aqui, eu vejo isso. É alegria. Não estou falando de número, não. Já vim aqui com um pouquinho com mais pessoas, com menos pessoas, mas isso tem marcado. E sabe por que isso, irmãos? Salmo 51, Davi diz assim, orando, pedindo, clamando por causa do seu pecado. Ele diz assim: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. A nossa alegria é essa, meus irmãos. O louvor anterior aí falava de um milagre, Sabe qual é o maior milagre? É a salvação. Depois disso, o que vem para nós, meus irmãos, é periférico, porque a salvação, ela é o cerne da mensagem da Bíblia. Não tem outra mensagem. Então vamos subir aqui, estar aqui à frente, não falar de quê? Só tem um assunto da Bíblia, o assunto da Bíblia é salvação. E tem um personagem, que é Jesus. Nós não temos que falar de mais ninguém. Nós temos que falar dele. É razão de nós respirarmos, é razão de estarmos de pé, é razão de termos a nossa família, a nossa casa. Tudo nós devemos a ele. Então, nós somos um povo, nós somos alegres por causa disso. Sem esta salvação, meus irmãos, a nossa vida é um buraco sem fim, é um buraco negro, E os cientistas dizem que engole planetas, é isso. A vida do homem sem Jesus é um buraco negro, nada vai satisfazer. Por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, a mensagem que nós vamos falar é isso: a salvação. O resultado da salvação, quando Deus opera um milagre, nós sabemos de uma coisa: essa maravilha, esse milagre, seja ele qual for, em qualquer área da nossa vida, da vida do homem, esse milagre, essa maravilha, essa operação, ela vem com um propósito. Sabe qual é? De engrandecer, de glorificar a Deus, de que a mensagem de salvação seja anunciada. Nós vemos aqui Pedro e João sendo interrogados pelos sacerdotes, pelos fariseus, saduceus, por causa de um milagre. Esse milagre, ele repercutiu numa mensagem. Essa mensagem repercutiu na conversão de quase 5.000 pessoas. E essa repercussão dessa conversão de quase 5.000 pessoas desencadeou uma perseguição contra a igreja. E Pedro e João, por causa disso, estavam presos. E o
Deus, e Ele opera como quer, a hora que Ele quer, onde Ele quer. Eu não posso dizer, nem me atrever falando assim, ó, Deus opera a salvação num culto como esse. Nunca. Porque o camarada está andando na rua ali, o Espírito Santo vai visitar ele, opera a salvação lá. Dentro da casa dele, no local de trabalho, onde for. Um dia eu estava ajudando uma senhora, minha esposa, mudança, estava chovendo, nem lembro se eu já contei isso aqui, mas eu achei interessante. E eu estava assim, na rua, estava na varanda, chovendo, passou uma senhora, de repente aquela senhora dobrou o joelho, se prostrou no meio do asfalto, levantou as mãos para cima, olhava para cima e ficou ali. Eu fiquei só observando aquela cena, né? Eu falei assim, bom, das duas uma, ou ela é doida, ou Deus falou com ela ali e mandou ela fazer isso por algum motivo. Eu prefiro acreditar na segunda opção, que Deus tenha falado com ela e ela simplesmente fez aquilo porque Deus falou com ela. De repente ela levantou como se nada tivesse acontecido, seguiu o caminho. Eu achei aquilo extraordinário, sabe por quê? Porque as coisas de Deus são loucuras, é o que Paulo fala. O homem natural, na sua razão, no seu intelecto, ele não entende. As coisas de Deus, muitas vezes, é loucura mesmo. Se Deus fizesse com você, eu me fiz essa pergunta, se fosse comigo, né? Meus irmãos, havia um coxo, todos uns homens dele, tem um coxo ali na porta, chamada Formosa. Segundo o historiador, a porta de Nicanor era feita de bronze polido e era formosa porque em algum momento o sol batia nela e refletia aquele dourado, aquele negócio extraordinário. E era algo extraordinário mesmo. Só que estava ali, meus irmãos, uma situação que é muito comum hoje. Estava um homem de 40 anos, coxo desde nascença, de fora do templo, porque não se aceitava o coxo dentro do templo. Ou seja, a religião dominante da época, o judaísmo ali, não aceitava o coxo estar lá no meio deles para oferecer um sacrifício, uma adoração a Deus. Tudo que ele podia fazer é ficar na porta e pedindo esmola. Era o meio de sustentar, de sobrevivência dele, 40 anos ele. E o que eu acho mais extraordinário é que Jesus, como um bom judeu que ele era, cumpridor da lei, todo bom judeu tinha que ir no mínimo 3 vezes no ano a Jerusalém para adorar a Deus. Correto, irmãos? Se o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, quantas vezes ele foi em Jerusalém? Ele passou por aquela porta? No mínimo 9 vezes. Aí eu me pego perguntando, Jesus passou ali e viu aquele homem coxo. Mas sabe por que Jesus não curou ele? Porque o tempo não havia chegado. Seria uma operação, um milagre, uma ministração que o Espírito Santo faria usando a igreja. Era para um tempo diferente, era para um momento diferente. É algo extraordinário. Com certeza aquele moço, aquele homem pediu esmola e Jesus olhou, seu tempo vai chegar e foi embora. E é assim mesmo, irmãos. Às vezes nós achamos que Deus está demorando, né? Mas na economia dele ele vai operar no momento, na hora certa. Nós achamos que Deus é tardio, está demorando. Não. A Bíblia diz que Deus vai operar no momento dele, na hora certa. Meus irmãos, Pedro e João passam, foram orar no templo, como era de comum, e dão uma esmola, não temos ouro nem prata, que nós temos, te damos, levanta em nome de Jesus e anda. Salvação é isso. Salvação é transformação, é mudança de vida. Meus irmãos, não existe alguém dizer assim, eu estou salvo se não há transformação. Mentira. O que aconteceu? A Bíblia diz que aquele homem saltou primeiro, se põe de pé. Quando Deus alcança o homem, a primeira coisa, põe-te em pé. Deus põe o homem de pé. O milagre é o homem ficar mendigando, rastejando, nada de ninguém. Deus põe o homem de pé. Ou é pôr de pé. Agora, o que ele faz? Ele não podia entrar. Agora ele entra para dentro do templo. Ele entra para dentro da comunhão. Ele entra para dentro do projeto, do mistério de Deus. E uma vez dentro do mistério, do projeto de Deus, o que ele faz? Ele entrou no templo, a Bíblia diz assim, saltando e louvando a Deus. Deus te salvou para você ser
aquilo, que estava ali dentro do templo, que sabiam, que conheciam aquele homem, que já haviam jogado uma moedinha para ele ali, achando que estava fazendo alguma coisa. A religião é assim mesmo, né, irmãos? Às vezes ela quer ajudar naquilo que eu fiz, dar o pão para aquele que está precisando. E não está errado não. Mas a salvação ela faz diferente. A salvação ela age dentro do coração do homem. O homem passa a ser, meus irmãos, dependente agora da graça e da misericórdia de Deus. Ele não depende de moedinha, de esmolinha de ninguém não. Ele agora tem onde ele escorar, ele está firme sobre o fundamento que é Jesus. Ele entrou saltando, louvando a Deus, e é interessante, e anunciando o seu testemunho ali, que Deus fez na vida dele. Meus irmãos, a salvação da nossa vida é isso. Eu tenho assim, algumas experiências a minha que eu vivi e outras que eu vivi. Então um batismo muito que eu fiz, eu batizei uma senhora, 75 anos. A casa dela era um lugar, era um centro de umbanda, a casa dela. Um dia ela passou perto da igreja, o grupo cantando, ela havia feito uma carta e ia dar cabo e suicidar. Quando ela passou a ouvir um louvor, o Espírito Santo, por isso que eu falo, salvação está limitada a um espaço, a um lugar confinado. Lá dentro do ônibus, o Espírito Santo tocou nela. Ela pediu um motorista, parou, ela desceu, entrou dentro da igreja, era um horário, era um ensaio, né? Por isso o grupo louvor, quem canta, quem toca, é uma ministração também diante do Senhor. Né? Ela entrou, que hora que é o culto? Não, é 7h30, convidaram ela foi embora, trocou de roupa, né? Já não foi agora, o objetivo que era dar cabo na vida, já ficou para trás, voltou para o culto da noite, aceitou Jesus, recebeu uma bênção, a casa dela depois se tornou um ponto de pregação. Mudou, virou um lar, uma casa que era para adoração do adversário, agora não, virou um lugar de culto a Deus, de louvor a Deus. 6 meses depois eu tive o privilégio de batizar aquela irmã. Salvação é isso, é mudança. Como aconteceu na vida desse coxo, isso redundou em salvação, porque uma mensagem foi entregue. E Pedro e João entregou uma mensagem com ousadia. Qual era a mensagem? O cerne da mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o cordeiro foi morto, derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, o cerne da mensagem do Evangelho está ligado à cruz de Cristo, ao sacrifício de Jesus, ao sangue que foi derramado por nós. A mensagem de salvação é essa, que foi a mensagem que Pedro pregou, que Paulo, que João, que os apóstolos pregaram. E nós não temos outra mensagem que não seja essa. E por inveja, sempre tem isso, né? Eles foram levados presos. Passaram ali, apertaram com eles. E eles pregaram também para aqueles que estavam ali, os acusando. Olha, vocês estão pregando em nome de quem? Por que esse sinal em nome de quem? Eles falaram assim: olha, nós não temos outro nome. A pedra que vocês, edificadores, rejeitaram, essa Deus colocou como cabeça de esquina, como pedra angular. É essa pedra e é essa mensagem que nós temos. Em nenhum outro a salvação. Porque debaixo do céu não tem outro nome que foi dado pelos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Meus irmãos, não há outro nome. Irmãos, coisa interessante. Olha, nós falamos de um milagre, que é a salvação. Quer ver outro milagre? Deus morando dentro do homem. Você já percebeu isso? Deus mora dentro daqueles que têm salvação. Como que Deus está morando dentro de mim? Como? O Espírito Santo está dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você, Deus está dentro de você. Quem já viu isso? Deus morar dentro do homem. Só cristianismo, só essa mensagem. E é por isso que o Evangelho é novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Esquecemos o que ficou para trás, prossigo para o alvo. A igreja está caminhando, ela tem um alvo. Meus irmãos, e a igreja do Senhor não vai se deter por nada. Nada vai barrar ela. A igreja primitiva, vamos lá. Olha, por um lado tinha o quê? O exército romano. Tudo que todos os reis antes do Império Romano conquistou, eles conquistaram mais. Para
exército extraordinário, estava no apogeu do exército romano, estava lá, a Judéia, toda aquela região dominada pelo Império Romano, estava aí. Como que a igreja ia passar por esse império, por esse exército? Tinha mais, do outro lado tinha os gregos com a filosofia, com a sabedoria deles, não é? A Grécia continuou sendo o império da sabedoria, os filósofos, tudo aquilo que muita gente conhece, não vão perder tempo. E a igreja, qual a mensagem da igreja? Frente a toda aquela filosofia e sabedoria humana. E por outro lado, tinha agora os judeus, né? Que se achavam donos da salvação, que achavam que a salvação era um monopólio, era patrimônio deles, que ninguém mais podia ter salvação. Ah, gentil está para o inferno, não tem salvação não. Salvação só nós temos. Infelizmente acontece hoje ainda, né, irmãos? Tem pessoas, tem denominações que acham que salvação é um monopólio deles. Ridículo. Salvação não pertence a denominação alguma. Salvação vem pela graça do Senhor Jesus. Graça não é oferta. Graça é dádiva. Graça vem de graça, não é recebido. Então não é monopólio de denominação nenhuma. Se você visitar qualquer denominação que seja, falar assim, só aqui tem salvação, só nós temos a mensagem, corre, porque é heresia, porque é mentira. Deus está operando salvação em todos os lugares. Ele está operando aqui, ele está operando na China, no Japão, na Índia, na África, em todos os lugares. Independente de uma placa. Os judeus achavam sim, né? Não, só nós temos salvação, gentil não. Tanto é que no início, Deus teve que trazer uma perseguição para a igreja espalhar, porque eles queriam ficar todo mundo ali dentro de Jerusalém. E a revelação do Senhor não era essa não. Ele disse Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Porque a salvação agora não era patrimônio de judeu, era para todos nós. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque esta mensagem nos alcançou. Aleluia. Não tem outro nome, nenhum outra salvação. Não tem outro. Deus disse assim, eu sou a porta. Não tem outra porta para o céu. Jesus diz, eu sou o caminho. É um caminho. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a palavra. Ele é o alfa, é o ômega. Meus irmãos, nós vamos achar que no Novo Testamento, sem contar o Velho Testamento, os adjetivos do que Jesus significa, o seu nome, Emmanuel, Deus conosco. Meus irmãos, nós vamos falar o quê? Nós vamos contar a historinha de carochinha aqui para os irmãos ouvirem, para ninar os irmãos? Não. Nós vamos falar de uma mensagem que está aqui inserida em toda a Bíblia. O Evangelho começou lá, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca está lá, longe do Senhor. O Evangelho começa a ser pregada a mensagem lá de salvação. Quando um animal é morto, é sacrificado, o sangue é derramado para cobrir os dedos do homem. Quando o Senhor fala para a mulher, da tua semente vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente e ela lhe ferirá no calcanhar. A mensagem de salvação está começando lá. Ela chegou até nós hoje. Está difícil? Ah. Dificuldade? Muitas. Provações? Muitas. Mas a igreja nunca parou. Em todos os tempos. Foi massacrada, foi humilhada, foi perseguida, mas a igreja ela nunca parou. Essa mensagem, meus irmãos, ela está sendo pregada nos quatro cantos da terra. E Deus está usando pessoas, como diz aqui a palavra, olha, eles vendo a ousadia de Pedro e João informados que eram homens sem letra, semi-analfabeto em dobro. É bom estudar, não sou contra ninguém estudar, fazer curso de teologia, aprender o hebraico, o grego. Ora, quem tem condição deve fazer, mas não se esqueça de uma coisa: a Bíblia diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento. Conhecimento sem graça não serve para nada, é só cultura.
E por causa de cultura ninguém vai converter. Nós precisamos da graça. A graça é a manifestação, a operação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera, não há coração, por mais endurecido que seja, o Espírito Santo não quebrando as portas. Na época de jovem, comecei a namorar com minha esposa. Tinha um trabalhozinho numa roça lá no interior de Minas. E tinha um diácono que era responsável pelo trabalho. O diácono dele era analfabeto. Mas ele orou tanto a Deus, pedindo para ler, que em um momento o Senhor deu ele entendimento, ele lia a Bíblia. Ia bem. E tinha uma mensagenzinha boa. Né? Era um feijãozinho com arroz, mas muito bem temperado. Era um. Né? E ele lia. Tinha uma mensagem. Eu conheci um outro que eu ia para o trabalho com ele, assistia a igreja, era instrumentista, né? Só tocava de ouvido, mas era um evangelista nato, analfabeto também, coletor de lixo na rua. Quando aquele homem abria a boca para evangelizar, eu ficava assim, ó, eu ficava de boca aberta. Como que a palavra fluía na boca dele? Como que Deus dava graça naquele homem? Meus irmãos, e ele estava olhando para Pedro e João, mas vocês são galileus, semi-analfabetos, não entende nada de religião, não conhece a Torá, não conhece leis, são zero à esquerda, que negócio é esse? Mas sabe o que é que eles tinham? Ousadia. O servo de Deus, ele tem ousadia. Meus irmãos, ele sabe que a hora que ele abrir a boca, quem vai falar é o Espírito Santo. E ele tem uma mensagem, e ele tem uma palavra que vai trazer ânimo, vai trazer consolo, que vai trazer salvação. E eles disseram: olha, mas que negócio é esse? Mas a Bíblia diz assim: eles tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Sabe qual era a diferença? Eles tinham um professor. Eles tiveram um exemplo extraordinário. Sabe qual é o maior exemplo que nós temos? É Jesus. Você quer ver quando a pessoa é um servo de Deus? Ele tem um exemplo. Ele faz como Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós não temos que imitar ninguém que não seja Jesus. E eles olharam para ele e disseram: esses dois, eles estiveram com Jesus, hein? Falam como ele, andam como ele, são usados como ele, a unção dele está sobre eles. Eles estiveram com Jesus. E como negar? E do lado dele tinha um homem que estava lá coxo, 40 anos, estava lá, testemunha viva do milagre. Tenho certeza que aqui tem muitas testemunhas vivas dos milagres de Deus. Muitas. Em um momento, a graça de Deus, o Espírito Santo, a visitação de Deus alcançou. E quem sabe é alguém aqui também nessa noite, né? Que ainda não teve um encontro pessoal, não teve uma experiência com o Senhor Jesus, né? Queremos dizer que o tempo é agora. É hoje é o dia da salvação, né? É o dia da salvação. O amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Demorando, terminando. Jovem ainda um dia, num culto como esse, domingo, foram 4 jovens na igreja. Haviam acabado, final de ano, haviam acabado de formar na faculdade de medicina, Belo Horizonte. Eles entraram no culto, ouviram uma mensagem, a mensagem era essa: salvação, Jesus Cristo é o Salvador. Eu fui assistir esses jovens, eu também era jovem na época, vocês querem oração? Não, nós vamos com pressa, porque nós vamos ter um clube fora da cidade, nós vamos ter uma festa lá, por causa da formatura, ia ter uma festa lá, que negócio todo. Eu falei: não, mas vamos orar para vocês? Tudo não, nós estamos com pressa, vamos para a festa. Saíram. Para sair da cidade, uma fonte estreita, não sei o como, deram de cara para o carro, no caminhão, os 4 jovens pereceram. Passou 15 minutos que eles saíram, veio a notícia: olha, 4 jovens que estavam aqui na igreja morreram na saída da cidade. Até hoje eu me pego pensando, aquela foi a última, não estou falando que foi a única, mas foi a última oportunidade daqueles jovens. Eu não sei, só Deus sabe, mistério de Deus.
se eles foram salvos ou não foram. Não me perguntar. Mas eu sei que aquela foi a última oportunidade na vida deles de receberem salvação. Se lá no caminho eles aceitaram, estavam com pressa, aí está na economia de Deus. Mas a nossa vida é assim. Moisés diz que a nossa vida é como um ponto ligeiro. Hoje é dia de salvação. Quem já está salvo é dia de alegria. Porque cada culto nós estamos comemorando essa salvação. Nada mais que isso. Vemos aqui uns aos outros, a igreja é reunida, mas todo culto nós estamos comemorando isso. A bênção da salvação que Deus tem nos dado. E em nenhum outro há salvação. Não tem outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.